Na década de 1930, a Alemanha deixou de ser uma nação destruída para se tornar uma potência militar. O objetivo era travar uma guerra contra as nações que apenas 11 anos antes haviam deixado a Alemanha como um país destruído e uma população desprovida de orgulho após a Primeira Guerra Mundial. Um homem criou essa transformação: Adolf Hitler. Hitler era uma das poucas pessoas na Alemanha que aceitava bem outra guerra. Ele não estava com medo. O magnetismo de Hitler não era apenas algo capaz de convencer multidões enormes, mas também era incrivelmente poderoso como um potente narcótico. Como ele se tornou o homem mais poderoso da Alemanha? Quem eram os nazistas? E como eles revigoraram essa nação dividida? Na Alemanha de Weimar havia um novo tipo de energia, muito visível nas ruas. Eles queriam uma aclimatação perpétua. Eles queriam o apoio constante do povo. O terror desempenhou um papel muito importante na ditadura. Não seria tolerado nada que prejudicasse a Revolução Nacional Alemã. Milhares de pessoas foram atraídas pelo magnetismo de um homem, que provou ser a atração fatal da Alemanha. Hitler, nesse estágio, não se vê como o Messias, mas como João Batista. Foi somente em seu período na prisão de Landsberg que ele realmente se dá conta de que, meu Deus, eu sou ele. Para entender completamente o caso de amor condenado entre a Alemanha e Hitler, devemos primeiro olhar para a nação alemã do final do século XIX. A Alemanha havia se tornado o país mais poderoso, o país mais próspero e o país mais avançado do continente europeu. Por um lado, era um Estado bastante autoritário, mas também tinha um parlamento nacional, com eleições, com alguns poderes limitados, mas esses poderes provavelmente estavam crescendo. Um Estado imperial altamente militarizado sob a monarquia hereditária da dinastia Hohenzollern. Tendo dado apoio à unificação da Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana, a Grã-Bretanha passou a temer essa nova potência. Sua crescente capacidade industrial e militar ameaçava ofuscar o império cada vez menor da Grã-Bretanha. Após a Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha avançou economicamente, ultrapassando a Grã-Bretanha como potência industrial na época da Primeira Guerra Mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Havia muito a ser feito para recuperar o atraso, muito a ser feito para construir uma nação, criar unidade, criar visão. Era realmente ambicioso juntar-se às outras grandes potências como um dos principais estados imperiais europeus. Paralelamente a isso, havia inveja e arrogância do Império Britânico. A inveja se devia ao fato de ele ser tão poderoso em nível mundial, pois detinha 1% da superfície do planeta e 25% da população mundial. Mas, além disso, havia um forte senso de superioridade. Muitos historiadores diriam que era uma potência perigosamente expansionista com ambições na Europa que certamente ameaçavam a continuidade de qualquer equilíbrio de poder existente. Era uma massa de tensões fervilhantes. A Alemanha estava começando a se tornar uma potência colonial no final da corrida. No entanto, não é na Alemanha que nossa história começa, mas na vizinha Áustria-Hungria. Não sabemos muito sobre o início da vida de Hitler. Ele nasceu em Braunau, no rio Inn, em abril de 1889, filho de uma pequena autoridade austríaca. Seu pai não era um homem muito bom. Batia um pouco em Hitler. Por causa disso, a mãe de Hitler assumiu um papel muito protetor. Podemos deduzir isso. Ele teve uma infância bastante infeliz. Tinha 4 irmãos que morreram antes de ele nascer. A infância de Hitler nos leva a crer que foi uma educação bastante comum, comparável à de seus colegas da época. Um problema para os historiadores é que Hitler reinventou muitas coisas sobre sua infância. Ele era um estudante indiferente, é preciso dizer. Não que ele não fosse muito inteligente, ele certamente era, mas não conseguia se concentrar. Um pouco solitário, como continuou a ser, mas sempre foi um leitor voraz. Ele lia tudo o que encontrava e continuava lendo. Ele criou, de certa forma, um tipo de autoeducação que era uma bricolagem bizarra de todos os tipos de fontes de sua própria autoria. Em outras palavras, o que ele não recebeu foi realmente uma educação coerente porque não prestou atenção.
No ano da Grande Depressão, o jovem Adolf Hitler foi para Viena para seguir a carreira de artista. Na época, Viena era a cidade líder na Europa em novas práticas artísticas e pensamentos filosóficos. Hitler planejava cursar a Academia de Belas Artes. Ele foi a Viena aos 16 anos e ficou lá sem fazer muito. Sua vida nunca foi tão difícil quanto ele dizia depois.